Que as palavras do Cristo ainda ecoem em teu coração como canto de esperança eterna. Você chegou até aqui, e isso já é um sinal. Um sinal de que sua alma busca respostas que os olhos humanos não conseguem ver. Hoje, caminharemos juntos por um território delicado, onde a dor do desencarne e as sombras do silêncio se encontram com a esperança do reencontro e a certeza de que a vida não termina no túmulo. Quero falar diretamente com você, como quem segura as mãos em meio à noite fria da dúvida, para revelar uma verdade espiritual profunda que poderá transformar a forma como você compreende a travessia da alma. Desde o princípio, quero que saiba, esta jornada não será feita com palavras pesadas, nem com descrições que ampliem a dor. Ao contrário, será um caminho de luz, de consolo e de revelações. Vamos juntos descobrir em cada curva dessa narrativa que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de estado, um passo inevitável rumo a outra dimensão da existência. E como prometido, ao final deste encontro, você terá uma resposta clara e espiritual sobre o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu falar de espíritos que parecem permanecer entre dois mundos, incapazes de partir completamente, como se algo os prendesse? Essa é a inquietação que atravessa corações e lares em silêncio. E é por isso que hoje vamos mergulhar nesse mistério. Não com medo, mas com a coragem suave que nasce da fé e da confiança em Deus. Permita-me lhe fazer um convite. Feche os olhos por alguns instantes, inspire profundamente e sinta o ar preenchendo seu peito. Esse sopro invisível é uma metáfora da própria vida, presente, mas intangível. Assim é a alma. Ela não se prende a grades materiais, mas pode se enredar em laços emocionais, em dores não resolvidas e em escolhas que dificultam o desprendimento. E talvez você já tenha sentido isso de forma sutil, uma presença inexplicável ao seu lado, um arrepio suave no silêncio da noite, o sonho tão real que parecia mais encontro do que imaginação. São pequenos sinais, vestígios de que a alma é mais ampla do que a carne pode conter. São sinais de que existe, sim, uma continuidade. E é sobre ela que caminharemos hoje. Quero que saiba que não está sozinho. Muitos que passam pela experiência traumática da perda ou que convivem com a ideia do suicídio em seu círculo familiar ou social, carregam perguntas que parecem não ter resposta. Onde está agora aquele que partiu? Ele sofre? Pode ouvir minhas orações? Será que algum dia vamos nos encontrar? São essas perguntas do coração que nos guiam, e é a elas que começaremos a responder juntos. E para que não reste dúvida, digo logo no início, este vídeo não é apenas uma reflexão, mas uma travessia em espiral. Vamos subir degrau por degrau, revelando com cuidado, com base na luz da doutrina espírita, as verdades espirituais que muitos já intuem, mas ainda não tiveram coragem de encarar de frente. Deixe-me adiantar uma revelação que só será plenamente explicada nos minutos finais. A alma, mesmo quando parece presa entre dois mundos, jamais está desamparada. Existem forças de amor que se movem em silêncio, socorrendo, guiando, amparando. Espíritos amigos, familiares desencarnados, mensageiros de luz, todos trabalham para que nenhum ser humano, por mais ferido que esteja, permaneça perdido para sempre. Ao longo deste encontro, falaremos da dor e da libertação, da sombra e da esperança. Você verá que o suicídio e a morte traumática, apesar de serem experiências dolorosas, não são sentenças eternas. Há aprendizado, há oportunidade, há consolo. O que parece prisão com o tempo e com a intervenção da misericórdia se transforma em escola da alma. E se você ficar comigo até o fim, não apenas compreenderá melhor o destino da alma após o último suspiro, mas também sentirá no coração uma paz diferente. Aquela paz que não nasce da explicação racional, mas do toque espiritual que nos visita quando abrimos a mente e o coração para a verdade. Por isso, repito a promessa que guia este roteiro. Você vai descobrir o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa é a chave que abriremos juntos no 7º bloco, mas, desde já, cada palavra será um passo rumo a essa revelação. Prepare-se. Este não será apenas um vídeo. Será uma experiência, uma ponte entre mundos. E talvez, ao final,
você perceba que o reencontro que tanto busca já começou agora, no silêncio do seu coração, no instante em que escolheu escutar. Você já percebeu como a dor da perda pesa mais quando não temos respostas? A saudade em si já é dura, mas o que verdadeiramente dilacera é o vazio das perguntas que ecoam no silêncio da noite. O que acontece com a alma após o desencarne? Essa é a questão que atravessa corações, sobretudo quando a partida acontece de forma traumática, inesperada ou marcada pelo ato doloroso do suicídio. Nesses casos, a dor não se limita ao corpo que se despede da vida física. Ela se estende como um eco, alcançando familiares, amigos e até mesmo desconhecidos, que compartilham a energia da angústia. Muitos relatam sentir presenças, ouvir sussurros, ter sonhos perturbadores. Sinais de que a alma, por vezes, parece não encontrar descanso imediato. E é justamente aí que nasce a dúvida. Será que esses espíritos ficam realmente presos entre dois mundos? A doutrina espírita nos oferece luz diante dessa escuridão. Não com respostas frias ou dogmáticas, mas com explicações que unem razão e sentimento. Kardec nos recorda que a desencarnação é um processo, não um instante isolado. Assim como o corpo demora a esfriar, a alma também pode levar tempo para se desprender, especialmente quando o apego, o desespero ou o arrependimento criam laços invisíveis que a mantêm junto ao plano terreno. Pense em alguém que viveu profundamente marcado pela dor. Uma pessoa que em seus últimos momentos acreditou que a vida não tinha mais saída. O corpo deixa de respirar, mas a consciência, ainda atordoada, pode continuar agarrada às memórias, ao quarto, aos rostos amados. Essa dificuldade de aceitar a nova realidade é o que muitos chamam de ficar preso entre mundos. Não é um castigo divino, mas um reflexo natural da ligação emocional intensa e do estado espiritual da alma. E talvez essa seja também a pergunta do seu coração. Se meu ente querido partiu dessa forma, será que ele está sofrendo? Essa é uma pergunta legítima nascida do amor. E é por amor que buscamos compreender. Porque se entendemos que a vida continua, conseguimos mudar nossa postura. Da angústia desesperada para a oração confiante. Do medo da condenação para a certeza da misericórdia. É nesse ponto que precisamos colocar o primeiro mini critério, simples e prático, para guiar nossa reflexão. Nenhuma alma está fora do alcance da compaixão divina. Por mais atormentada que esteja, por mais confusa ou perturbada que pareça, sempre existe uma rede invisível de auxílio. Isso muda tudo. Em vez de imaginar a alma perdida em corredores escuros, precisamos começar a vê-la envolvida por mãos invisíveis que pouco a pouco a despertam, a consolam e a orientam. E aqui entra a responsabilidade dos que ficaram. Nossas lágrimas têm peso, mas nossas preces têm asas. O desespero pode criar ainda mais neblina para a alma que busca clareza, enquanto a oração sincera pode abrir frestas de luz no ambiente espiritual. Quando transformamos a dor em fé, nos tornamos parte da equipe espiritual que resgata e ampara. No entanto, sei que essa compreensão não apaga de imediato o sofrimento. A saudade insiste, a lembrança corta como lâmina. E é por isso que, no próximo bloco, vamos começar a caminhar rumo às primeiras respostas espirituais, não apenas com teorias, mas com imagens e metáforas capazes de acalmar o coração. Antes de prosseguir, quero que você guarde esta ideia. Se a alma parece presa entre mundos, não é para sempre, não é sem ajuda e nunca é sem propósito. É um estágio passageiro, um despertar gradual, que nos revela que a vida, em todas as suas formas, é sempre escola e nunca condenação eterna. No próximo passo da nossa travessia, vamos trazer a primeira resposta espiritual, um olhar poético e simbólico sobre o que acontece com esses espíritos, com a delicadeza das metáforas que iluminam a alma e nos aproximam da verdade. Imagine uma pena branca flutuando no ar. Ela não cai bruscamente, mas dança suavemente com o vento, hesitando entre o chão e o céu. Assim, são as almas que, após o desencarne, parecem permanecer entre dois mundos. Elas não estão perdidas, mas ainda não encontraram o sopro definitivo que as conduza à plenitude do além. Esses espíritos, muitas vezes, caminham em silêncio pelos lugares que amaram,
observam os rostos queridos, permanecem junto ao leito onde partiram, sentem a vibração das lágrimas e das palavras que lhes são dirigidas. Não é raro que a família sinta uma presença, perceba um perfume conhecido ou sonhe repetidamente com a pessoa desencarnada. São sinais de que a alma, ainda confusa, busca pontos de referência para aceitar sua nova realidade. A doutrina espírita nos ensina que esse estado não é castigo, é antes um reflexo da condição interior da alma. Assim como alguém que desperta de um sono profundo pode precisar de alguns instantes para reconhecer onde está. O espírito, após o último suspiro, precisa de tempo para entender o que lhe aconteceu. Quando a desencarnação ocorre em meio ao trauma ou pelo suicídio, esse tempo de adaptação pode ser maior, pois a alma carrega impressões fortes e dolorosas. Mas aqui está a primeira grande resposta espiritual. Nenhum espírito permanece para sempre preso entre mundos. Há sempre forças de amor em movimento. Mentores, familiares desencarnados, amigos espirituais se aproximam como brisas suaves, tentando conduzir o recém-chegado à realidade de luz. É como se borboletas invisíveis pousassem ao redor da alma, lembrando-a de que o voo é possível. E como podemos nós, que permanecemos encarnados, contribuir para esse processo? A resposta é simples e poderosa, com oração sincera. A prece, quando nasce do coração, se transforma em corrente de energia luminosa que chega até a alma em transição. É como se, no meio da escuridão, uma janela se abrisse, permitindo que raios dourados iluminassem a consciência ainda adormecida. Quero que você guarde essa imagem. Uma sala silenciosa, com paredes frias e escuras. Dentro dela, uma alma confusa, sem compreender se vive ou se sonha. De repente, do alto, uma fresta de luz atravessa o teto. Essa luz não vem de máquinas ou de forças cegas. Ela nasce da oração de alguém que, em lágrimas, suplica a Deus pelo seu ente querido. A alma, tocada por essa vibração, ergue os olhos e, pela primeira vez, percebe que não está sozinha. Esse é o papel da oração: despertar. Não força, não arranca, não impõe, mas aquece, consola e orienta. E se você se pergunta como reconhecer que essa presença espiritual é real e não apenas imaginação, peço que confie nos sinais sutis. Geralmente, eles trazem serenidade após o contato, deixam uma impressão de paz no coração, ainda que as lágrimas insistam em cair. A verdadeira comunicação espiritual não gera medo, mas esperança. Não cria peso, mas alívio. Aqui deixo uma promessa para você. Em breve, neste mesmo roteiro, vamos listar 5 revelações espirituais que ajudarão a diferenciar sinais autênticos de simples construções da mente. Isso será essencial para que você tenha clareza e segurança diante das experiências espirituais. Mas, por enquanto, quero que fique com esta primeira resposta. Os espíritos que parecem presos entre mundos não estão abandonados. Eles vivem um processo de despertar, cercados por presenças amorosas que, em silêncio, trabalham pelo seu bem. E essa resposta, ainda que simples, já pode mudar a forma como você olha para a dor da perda. Em vez de imaginar solidão eterna, você pode visualizar um caminho de luz sendo aberto passo a passo, pela misericórdia divina e pelo amor humano traduzido em prece. No próximo bloco, daremos um passo ainda mais profundo. Vamos trazer o olhar da doutrina espírita em suas palavras mais claras e firmes, incluindo uma citação de nossos mestres espirituais, para explicar com compaixão e segurança o processo da desencarnação. Até aqui caminhamos com metáforas, imagens e consolo. Agora é o momento de aprofundar, de trazer a voz segura da doutrina espírita que ilumina nossas dúvidas com clareza e ternura. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos recorda que a morte é apenas a libertação do envoltório material e que o espírito conserva por algum tempo impressões da vida terrena. Emmanuel, por sua vez, através de Chico Xavier, ensina que ninguém desencarna sozinho. Há sempre mãos invisíveis que sustentam e conduzem o viajor da eternidade. Essas 2 frases já contêm um bálsamo poderoso, a certeza de que o desprendimento não é abandono, mas transição acompanhada. Quando falamos de suicídio ou de morte traumática,
É natural que o coração humano tema por condenações eternas, mas a doutrina nos oferece uma chave libertadora. A justiça divina é inseparável da misericórdia divina. O sofrimento inicial que alguns espíritos experimentam não é um castigo imposto, mas a consequência natural da consciência ainda em desalinho. Assim como o corpo doente precisa de repouso e tratamento, a alma ferida precisa de tempo, acolhimento e aprendizado. Pensemos no desencarne como um processo em duas etapas. A primeira é o desligamento do corpo físico. Esse momento pode ser rápido para alguns e mais demorado para outros, dependendo da vitalidade e do apego. A segunda é a adaptação à nova realidade espiritual. Aqui, sentimentos como culpa, medo ou desespero podem retardar a aceitação da vida além da matéria. Mas, em todas as etapas, os laços de amor permanecem ativos. É como alguém que acorda de uma cirurgia. A princípio há confusão, dor, desorientação, mas pouco a pouco a consciência clareia e o paciente percebe que há enfermeiros, médicos e familiares cuidando ao seu redor. No plano espiritual, esse despertar é acompanhado por mentores, espíritos protetores e até mesmo familiares já desencarnados. Você pode estar se perguntando: como podemos ajudar nesse processo de adaptação? Aqui entra uma prática simples, mas poderosa. Quero propor agora um microexercício de 60 segundos. Se puder, feche os olhos por um instante. Inspire profundamente, sentindo o ar percorrer seus pulmões. Expire devagar, entregando sua preocupação a Deus. Visualize a pessoa amada envolvida em luz suave, como se raios dourados a cobrissem. Diga mentalmente: você não está sozinho. O amor de Deus e o meu amor te acompanham. Apenas isso. Uma simples respiração, uma simples visualização. Este gesto, repetido com fé, tem mais poder do que palavras de desespero. Esse exercício não apenas fortalece a alma desencarnada, mas também ajusta sua própria sintonia, porque, na verdade, estamos todos conectados por fios invisíveis de energia espiritual. Quando vibramos em desespero, transmitimos peso. Quando vibramos em fé, transmitimos asas. Aqui convém destacar algo essencial. Os espíritos em sofrimento não estão condenados ao escuro eterno. Há relatos comoventes trazidos por Chico Xavier em obras como Memórias de um Suicida e nas cartas consoladoras recebidas em reuniões públicas, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, o amparo chega. Pode demorar, pode exigir aprendizado, mas chega. E por que é importante reforçar isso? Porque muitos carregam o peso da culpa. Familiares que se perguntam: será que eu poderia ter feito algo? Esse pensamento, ainda que humano, não ajuda. O que ajuda é compreender que a alma segue sua jornada, que Deus oferece novas oportunidades e que nós, encarnados, podemos ser parte do processo de socorro com nossas preces e atitudes de amor. Antes de encerrarmos este bloco, quero que guarde uma certeza. A desencarnação não é uma punição, mas um processo pedagógico do espírito. Assim como na escola enfrentamos provas para avançar, a alma enfrenta as consequências naturais de seus atos, não para ser esmagada, mas para crescer. No próximo bloco, daremos um passo ainda mais prático. Veremos como atitudes simples como gratidão, paciência e humildade ajustam nossa sintonia e se tornam ferramentas reais para ajudar tanto a nós mesmos quanto aos que já partiram. Até aqui falamos do que acontece com a alma no momento do desencarne, das dificuldades de adaptação e do socorro espiritual que nunca falha. Mas há algo igualmente importante. O que nós, encarnados, podemos fazer hoje para alinhar nossa sintonia com o bem e contribuir para esse processo de luz? É natural que, diante da dor da perda, nosso primeiro impulso seja o desespero. Choramos, clamamos, perguntamos por quê. No entanto, a doutrina espírita nos lembra de que cada lágrima tem peso e direção. O pranto que nasce do amor sincero chega como vibração de ternura ao espírito desencarnado. Já o choro acompanhado de revolta e revolução íntima pode se transformar em neblina, dificultando a visão daquele que precisa clareza. Por isso, precisamos cultivar posturas internas que servem como verdadeiros faróis espirituais. A primeira delas é a gratidão.
Mesmo diante da morte, agradecer pelo tempo vivido com quem partiu é uma forma de dizer: o que compartilhamos nunca será apagado. Esse sentimento liberta tanto a alma que partiu quanto o coração que fica. Outra atitude essencial é a paciência. O espírito recém-desencarnado pode levar dias, semanas, meses, às vezes anos, para se adaptar. Não nos cabe apressar o processo com desespero, but esperar confiantes, sustentando a alma com preces constantes. É como plantar uma semente. Não adianta cavar todos os dias para ver se ela já germinou. É preciso confiar no tempo da vida. E por fim, a humildade. Quando reconhecemos que não temos todas as respostas, abrimos espaço para que Deus nos ensine através dos sinais, das intuições e dos encontros inesperados. A humildade nos coloca em sintonia com forças superiores que nos inspiram e fortalecem. Quero propor agora um pequeno passo prático, simples, que você pode aplicar hoje. Ao terminar este vídeo, escolha um momento de silêncio, acenda uma vela ou apenas feche os olhos e diga em voz baixa: eu te amo, eu te agradeço e te envio luz. Não importa se você fala sozinho no quarto ou em meio à rotina. Essas 3 frases criam uma ponte espiritual, sustentada por vibrações reais que alcançam aquele que partiu. E perceba algo: ao fazer isso, você também se transforma. Porque quando mudamos a forma de olhar para a dor muda de forma dentro de nós. Ela deixa de ser apenas um peso e passa a ser um portal para a espiritualidade. Muitos relatos consoladores mostram que espíritos em sofrimento foram amparados justamente pela mudança de postura dos que ficaram. Um filho que deixou de chorar em desespero e começou a orar em silêncio. Uma mãe que, em vez de pedir respostas imediatas, passou a agradecer pela oportunidade de ter sido instrumento de amor. Essas atitudes criam correntes luminosas que ultrapassam dimensões. É assim que aprendemos que o verdadeiro socorro não está em grandes gestos, mas em vibrações simples e constantes. A cada oração, a cada pensamento de luz, estamos colaborando com equipes espirituais que se movem incansavelmente para resgatar e orientar os desencarnados. E se você ainda sente a presença do seu ente querido, não tema. Não encare isso como maldição ou prisão. Veja como oportunidade de oferecer serenidade. Se essa presença é real, sua calma será um remédio. Se for apenas projeção da sua mente, ainda assim sua serenidade será cura para você mesmo. Estamos chegando ao meio da nossa travessia, e o que aprendemos até aqui é que a vida após a morte não é um abismo, mas uma continuidade de relações e responsabilidades. Tudo o que pensamos e sentimos repercute além do corpo. No próximo bloco, vamos dar um passo ainda mais concreto. Vou compartilhar critérios claros para que você consiga reconhecer sinais autênticos da presença espiritual. Serão pontos objetivos que ajudarão a diferenciar lembranças e desejos daquilo que realmente pode ser comunicação da alma. Chegamos a um ponto fundamental da nossa travessia. Como reconhecer quando uma presença espiritual é realmente um sinal da alma e não apenas fruto da nossa imaginação? Essa pergunta ecoa em muitos corações, porque a dor da saudade costuma nos deixar mais vulneráveis e nem sempre conseguimos diferenciar o que vem de fora do que nasce em nosso próprio íntimo. A doutrina espírita nos ensina que Deus não nos deixa sem critérios. Existem sinais objetivos que podemos observar, para que a fé não se torne ilusão e para que o consolo seja verdadeiro. Vamos refletir sobre alguns deles, com calma e clareza. 1. Repetição. Um sinal autêntico geralmente se repete de formas sutis, como se a mensagem insistisse em atravessar o véu. Um perfume conhecido que surge mais de uma vez em locais diferentes. Um objeto que cai repetidamente sem causa aparente. Um sonho recorrente que traz sempre a mesma imagem ou mensagem. Quando há repetição, há indício de comunicação espiritual. 2. Contexto. Os sinais verdadeiros chegam em momentos significativos. É comum surgirem em datas marcantes, como aniversários ou em instantes de oração e recolhimento. Se um fenômeno ocorre exatamente no contexto de saudade, reflexão ou prece, é mais provável que seja uma resposta espiritual.
3. Valor moral. Esse critério é decisivo. Sinais autênticos trazem serenidade, esperança e impulso ao bem. Se a experiência gera medo, desespero ou perturbação, dificilmente vem de espíritos elevados. O verdadeiro contato espiritual é consolador, ainda que traga lágrimas. Elas não pesam, elas aliviam. 4. Serenidade posterior. Após um sinal genuíno, mesmo que breve, o coração sente paz. Pode haver emoção intensa, mas há também uma sensação de que algo foi compreendido, de que uma presença amorosa esteve por perto. Se o que fica depois é inquietação e medo, é sinal de que foi apenas reflexo da mente ou influência de vibrações desequilibradas. 5. Confirmação externa. Muitas vezes, o sinal é confirmado por outra pessoa ou por circunstâncias externas. Um parente que sonha a mesma coisa, uma mensagem que chega em forma de leitura, uma música que toca justamente naquele instante. Essas confirmações funcionam como selos espirituais de autenticidade. Para ilustrar, compartilho um exemplo simbólico. Uma mãe, em profunda saudade, pediu a Deus um sinal do filho desencarnado. Naquela noite, sonhou com ele sorrindo e lhe entregando uma flor. No dia seguinte, ao sair de casa, encontrou uma flor idêntica caída sobre sua porta, trazida pelo vento. A emoção foi intensa, mas o que permaneceu em seu coração foi serenidade, não medo. Esse é o tipo de critério que diferencia imaginação de sinal autêntico. Esses 5 pontos não são regras rígidas, mas faróis que nos ajudam a navegar pelo mar das experiências espirituais. O mais importante é manter a mente aberta, mas também equilibrada, para que a dor da saudade não crie fantasias. E aqui vale um lembrete. Mesmo quando não percebemos sinais claros, a comunicação espiritual pode estar acontecendo em silêncio. Nem sempre a alma desencarnada tem condições de se manifestar e nem sempre temos sensibilidade suficiente para captar. Mas a ausência de sinais não significa ausência de amor. O reencontro, visível ou invisível, sempre acontece em planos mais sutis. Quero que você perceba como tudo o que aprendemos até aqui constrói uma lógica espiritual. A alma não está sozinha após o desencarne. Mesmo quando parece presa entre mundos, recebe amparo. Nossas atitudes de fé, paciência e humildade ajudam nesse processo. E os sinais autênticos podem sim se manifestar como consolo. No próximo bloco, vamos cumprir a promessa feita no início, entregar uma síntese clara e reveladora sobre o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Será a conclusão luminosa da nossa caminhada até aqui, trazendo respostas firmes e espiritualmente consoladoras. Chegamos ao momento de cumprir a promessa feita no início, revelar de forma clara e espiritual o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Quando o corpo cessa seus movimentos, quando o coração já não pulsa e a respiração se desfaz no silêncio, muitos acreditam que tudo termina. Mas a doutrina espírita nos mostra que a vida não se apaga, ela se transforma. O espírito se desprende gradualmente do invólucro carnal, como alguém que deixa uma roupa já gasta, e desperta para uma realidade que sempre esteve além dos olhos humanos. Para alguns, esse despertar é rápido e luminoso. Para outros, especialmente quando há traumas ou o ato doloroso do suicídio, o processo é mais lento, marcado por confusão e apego. Mas em todos os casos, uma verdade permanece. Nenhuma alma está sozinha. O amor divino se manifesta em formas variadas. Mentores, familiares desencarnados, espíritos amigos, todos se mobilizam para conduzir a consciência a um novo caminho. O que chamamos de ficar preso entre mundos é apenas uma etapa transitória. O espírito, ainda fortemente ligado às impressões da vida material, pode se demorar junto a lugares e pessoas, buscando compreender sua nova condição. Esse estado não é punição, mas aprendizado. Assim como um aluno precisa rever uma lição antes de avançar, a alma, em sua dificuldade, vai assimilando lentamente a verdade de que a vida não termina no túmulo. E qual é essa verdade que sustenta todo o nosso estudo de hoje? A alma, após o último suspiro, não mergulha no vazio. Ela desperta para uma continuidade da vida,
onde amor e misericórdia estão sempre presentes. Mesmo os que desencarnam em dor ou desespero são acolhidos, pouco a pouco, em escolas de aprendizado no além. Essa revelação muda tudo. Ela nos convida a olhar a morte não como fim, mas como passagem. Não como condenação, mas como processo de cura. E nos lembra que a saudade, quando transformada em oração, é bálsamo real para aqueles que já partiram. Você deve se lembrar do Hulk que abriu esta travessia. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Agora podemos responder com segurança. O que acontece é a continuidade da vida, a travessia para uma dimensão em que a alma encontra amparo, aprendizado e renovação. Mesmo quando parece vagar entre mundos, ela não está desamparada. Está sendo preparada para o reencontro com a luz. E aqui está o ponto mais consolador. O reencontro não é apenas promessa futura. Ele começa já quando sentimos a presença sutil, quando sonhamos com nossos entes queridos, quando percebemos sinais que nos trazem serenidade. Esses são pequenos ensaios do grande reencontro que nos aguarda além do tempo. Quero convidar você agora a uma atitude prática. Não guarde esse conhecimento apenas na mente. Deixe que ele desça ao coração. Se você já recebeu algum sinal espiritual, escreva nos comentários apenas a palavra "escutei". Essa simples partilha cria uma corrente de consolo entre todos que sofrem com a saudade. Ao lerem sua palavra, outros corações perceberão que não estão sozinhos em suas experiências. E saiba, cada vez que partilhamos esperança, ampliamos a rede de luz que envolve tanto os vivos quanto os desencarnados. O aprendizado não é individual, é coletivo. Estamos quase chegando ao fim, mas nossa jornada não termina aqui. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais este mesmo pilar da vida após a morte, trazendo novas revelações sobre os caminhos da alma e os reencontros possíveis. A travessia continua, e a cada passo, novas respostas nos aguardam. Estamos chegando ao final da nossa travessia de hoje. Mas antes de encerrar, quero que você se permita sentir o que ficou. Não apenas as palavras, mas a vibração silenciosa que nos acompanhou desde o início. Falamos de desencarne, de dores profundas, de almas que parecem presas entre dois mundos. Falamos do medo, da saudade e da confusão espiritual que tantas vezes nos visitam. Mas, acima de tudo, falamos de amor. Porque, no fundo, a mensagem essencial é esta: nenhuma alma está sozinha. A vida continua e a misericórdia divina nunca se afasta. Mesmo quando o coração humano não entende, mesmo quando a saudade aperta até doer, existe um propósito maior que nos sustenta. Sei que talvez agora você esteja lembrando de alguém. Talvez um ente querido que partiu de forma repentina. Talvez alguém que carregava dores que não conseguiu expressar. Deixe que essa lembrança se torne oração. Não um pedido desesperado, mas um gesto de entrega. Feche os olhos, inspire fundo e diga mentalmente: eu te envio luz, onde quer que você esteja. Que o amor de Deus te envolva. Esse simples ato é mais poderoso do que qualquer palavra que eu poderia pronunciar aqui. Lembre-se, as lágrimas não são proibidas. Elas são linguagem da alma, mas que cada lágrima seja acompanhada de esperança. Que não seja apenas desespero, mas uma forma de regar o jardim espiritual de quem você ama. Porque cada pensamento de luz se transforma em fio dourado, ligando corações através dos planos da vida. O Espiritismo nos mostra que o além não é um lugar distante e inacessível. É uma dimensão que nos toca a cada instante, no silêncio da noite, no perfume que surge sem motivo, no sonho que aquece, na intuição que conforta. Se abrirmos o coração, perceberemos que não estamos separados, apenas em estágios diferentes da mesma existência. E o que podemos fazer até o reencontro? Viver com amor. Essa é a prática reflexiva que deixo para você hoje. Ame mais, reclame menos, agradeça pelo que tem, valorize quem está ao seu lado e ore pelos que já seguiram. Esse é o ciclo que nos fortalece e nos prepara para os reencontros inevitáveis que a vida eterna nos reserva. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se trouxe consolo ou clareza, eu o convido a se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com quem também precisa ouvir essas palavras.
Esse gesto simples é mais do que apoio ao nosso trabalho. É um ato de caridade espiritual, porque quando espalhamos luz, ajudamos a curar dores invisíveis que muitas vezes ninguém ousa confessar. A travessia de hoje termina aqui, mas o caminho continua. O próximo encontro trará novas reflexões, novas respostas e, sobretudo, novas oportunidades de consolo, que você leve consigo não apenas conhecimento, mas uma centelha de esperança renovada. E ao encerrar, quero deixar uma imagem para que guarde no coração. Uma escada de luz que se eleva ao infinito. Cada degrau é feito de amor, de oração e de fé. Enquanto você sobe, alguém querido sobe também, porque ninguém caminha sozinho. Somos todos viajores entre mundos, aprendendo a transformar dor em esperança e silêncio em reencontro. Que a paz do Cristo envolva você agora e sempre, e que no fundo da sua alma floresça a certeza de que o amor é mais forte que a morte.